Você já acordou no meio da noite sentindo que está completamente sozinho? Aquela sensação de vazio que aperta o peito, mesmo quando sua casa está cheia de gente, mesmo quando sua agenda está lotada de compromissos. É uma solidão diferente, mais profunda, que não vem da ausência de pessoas ao seu redor, mas da ausência de algo que você nem sabe explicar direito. Talvez você tenha olhado para o céu nesse momento e pensado: será que Deus ainda está aqui? Será que Ele me abandonou? Santa Teresa d'Ávila conheceu essa sensação tão bem quanto você conhece. Ela passou anos da sua vida se sentindo exatamente assim, como se estivesse orando para um teto vazio, falando sozinha em um deserto sem fim. Mas sabe o que ela descobriu? Que Deus estava mais próximo justamente quando parecia mais distante. E hoje você vai entender por quê. Hoje você vai descobrir 3 sinais escondidos, quase invisíveis, que provam que Deus nunca te abandonou, mesmo quando seu coração insiste em gritar o contrário. A verdade é que vivemos em uma época que ensinou você a medir tudo pelos seus sentimentos. Se você não sente, não é real. Se não emociona, não vale a pena. E quando essa mentalidade invade sua vida espiritual, ela cria um problema gigantesco. Você passa a achar que Deus só está presente quando você o sente. Quando a oração te faz chorar, quando a missa te arrepia, quando você sente aquele calorzinho no peito durante a adoração. Mas e quando não sente nada? E quando você reza e parece que as palavras se perdem no ar? E quando você vai à missa e volta para casa com a mesma sensação de vazio? Aí você conclui que Deus foi embora. Mas Santa Teresa te diria, com aquela sabedoria afiada que só ela tem: você está medindo errado. Você está procurando Deus no lugar errado. Porque a presença de Deus não se mede pela emoção que você sente, mas pela decisão que você toma. E isso muda tudo. Pense nisso por um momento. Quando você começou a amar as pessoas mais importantes da sua vida? Provavelmente começou com uma emoção forte, com borboletas no estômago, com aquela sensação de que encontrou algo especial. Mas o amor verdadeiro, aquele que dura, não vive só de emoção. Ele vive de escolha. De levantar todo dia e decidir amar mesmo quando não está sentindo nada especial. Mesmo quando a rotina cansa, quando as dificuldades aparecem, quando a outra pessoa te decepciona. É aí que o amor mostra o que realmente é. E com Deus é a mesma coisa. Santa Teresa passou 20 anos da sua vida em aridez espiritual. 20 anos. Imagine acordar todos os dias durante 2 décadas para rezar e não sentir absolutamente nada. Nenhum calor, nenhuma paz, nenhuma certeza. Só o silêncio. E mesmo assim, ela continuou. Porque ela entendeu algo que a maioria das pessoas nunca entende. Deus não a amava menos naqueles momentos de silêncio. Pelo contrário, Ele estava trabalhando nela de uma forma muito mais profunda do que qualquer emoção poderia revelar. Agora chegamos ao primeiro sinal escondido. E você precisa prestar muita atenção nisso porque provavelmente já viveu isso sem perceber. Mesmo quando você se sente distante de Deus, mesmo quando acha que sua fé está por um fio, existe algo dentro de você que ainda resiste. Uma voz interior que te incomoda quando você está prestes a fazer algo errado. Um aperto no peito quando você pensa em abandonar a oração. Um desconforto silencioso que não te deixa em paz quando você se afasta dos caminhos de Deus. Santa Teresa chamava isso de o maior sinal de que a graça ainda está trabalhando em você. O desejo de não ofender a Deus. Pode parecer pequeno, pode parecer fraco, mas esse desejo é como uma brasa acesa no meio das cinzas. Enquanto ele existir, o fogo pode ser reavivado a qualquer momento. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você lutou contra uma tentação não porque tinha forças, mas porque algo dentro de você simplesmente não queria desagradar a Deus? Quantas vezes você foi à missa mesmo cansado, rezou mesmo sem vontade, se confessou mesmo com vergonha? Isso não é fraqueza. Isso é a graça de Deus segurando você quando você acha que está caindo. E sabe o que é incrível? Uma alma verdadeiramente abandonada por Deus não se importaria. Ela faria o que quisesse sem nenhum remorso, sem nenhuma inquietação interior. Mas você não é assim. Você se importa.
Mesmo nos seus piores momentos, mesmo quando você cai, algo dentro de você dói. Algo dentro de você quer voltar. Santa Teresa explicava isso nos seus escritos com uma clareza impressionante. O simples fato de você ainda desejar agradar a Deus, mesmo que fragilmente, já prova que Ele não te soltou. Porque esse desejo não vem de você. Vem dele. É a graça operando em silêncio, mantendo acesa a chama que o mundo inteiro tenta apagar. Então, da próxima vez que você se sentir fraco, que achar que não tem nada a oferecer a Deus, lembre disso. Se você ainda se importa, mesmo minimamente com não ofendê-lo, Deus está com você, trabalhando, moldando, sustentando. E isso é mais precioso do que 1000 emoções passageiras. Pense também em quantas pessoas você conhece que perderam completamente esse desejo, que chegaram a um ponto onde o pecado não incomoda mais, onde a distância de Deus não dói mais, onde a consciência está tão cauterizada que nada mais importa. Isso sim é terrível. Isso sim é um sinal de perigo. Mas enquanto você sentir aquele incômodo, aquela pontada de culpa saudável, aquela vontade de fazer melhor, você está sob a proteção da graça. E Santa Teresa te diria mais. Quanto mais você alimentar esse desejo, por menor que ele seja, mais forte ele se tornará. Não espere ter uma fé perfeita para começar a agir. Comece a agir com a fé imperfeita que você tem, e você verá Deus transformando sua fragilidade em força. Porque Deus não precisa de gigantes espirituais. Ele precisa de corações dispostos. E o seu, mesmo cansado, mesmo confuso, ainda está disposto. E isso é o suficiente para que ele continue sua obra em você. Tem ainda outro detalhe importante que você precisa entender. Essa luta interior que você sente, essa guerra constante entre fazer o certo e ceder ao errado, não é sinal de fraqueza espiritual. É sinal de que você ainda está vivo espiritualmente. Santa Teresa ensinava que onde Deus não está, não existe luta, existe apenas indiferença. O demônio não perde tempo atacando almas que já estão mortas para Deus. Ele ataca quem ainda tem algo a perder. Então, quando você sente aquela tentação forte, aquele desejo de desistir, aquela vontade de largar tudo, saiba que você está sendo atacado, porque você ainda importa. Porque sua alma ainda pertence a Deus, e o inimigo está desesperado para arrancá-la dele. E sabe o que isso significa? Que mesmo nos seus momentos de maior fraqueza, quando você acha que vai cair a qualquer segundo, a graça ainda está ali, segurando você, lutando por você, impedindo que você se perca completamente. Agora vamos ao segundo sinal. E esse aqui vai mexer com você de uma forma profunda. Você continua tentando? Você ainda vai à missa mesmo sem sentir vontade? Ainda reza mesmo quando parece que está falando sozinho? Ainda tenta fazer o bem mesmo sem nenhum entusiasmo, sem nenhuma recompensa emocional? Se a resposta for sim, então você precisa saber de algo. Você é um herói espiritual e nem sabe. Santa Teresa d'Ávila dizia que a fidelidade na aridez vale infinitamente mais do que 1000 êxtases místicos. Qualquer um consegue servir a Deus quando está sentindo tudo. Quando a oração é gostosa, quando a presença de Deus é palpável, quando tudo parece fazer sentido. Mas continuar quando não se sente nada? Isso é outra categoria de amor. Isso é o amor maduro, o amor que vai além dos sentimentos, o amor que escolhe permanecer independente das circunstâncias. Sabe por quê? Porque quando você serve a Deus apenas pelas emoções, você não está realmente amando a Ele. Você está amando o que Ele te faz sentir. É como aquela pessoa que só fica ao seu lado quando você está bem, mas desaparece na primeira dificuldade. Esse não é amor verdadeiro. Amor verdadeiro fica, mesmo quando dói, mesmo quando não entende, mesmo quando tudo parece inútil. E quando você reza sem sentir nada, quando você vai à confissão mesmo com vergonha, quando você luta para fazer o bem mesmo exausto, você está dizendo a Deus algo muito mais profundo do que qualquer oração bonita poderia expressar. Você está dizendo: eu te amo,
não pelo que tu me dás, mas por quem tu és. E isso, segundo os santos, é o tipo de amor que faz o céu inteiro se inclinar para te observar. É o tipo de fidelidade que transforma você, silenciosamente, em um gigante espiritual. Santa Teresa viveu isso de forma tão intensa que ela chegou a escrever sobre um período de quase 2 décadas, onde ela não sentiu nenhuma consolação divina. Nenhuma. Ela acordava, rezava, cumpria seus deveres, ia dormir. E nada. Silêncio absoluto. Ela poderia ter desistido. Poderia ter concluído que não era feita para a vida espiritual, que Deus não a queria, que estava perdendo tempo. Mas ela não fez isso. Ela continuou. Fielmente. Todos os dias. E sabe o que Deus estava fazendo naquele tempo? Ele estava plantando raízes. Raízes profundas, invisíveis, que um dia sustentariam uma das maiores santas da história da Igreja. Porque é isso que acontece quando você permanece fiel sem consolação. Deus não está te ignorando. Ele está te preparando. Ele está construindo em você uma base tão sólida que nenhuma tempestade futura conseguirá te derrubar. Então, quando você sentir vontade de desistir porque sua oração está seca, porque a missa não te emociona mais, porque parece que Deus sumiu, lembre disso. Você está exatamente onde Santa Teresa esteve, no deserto. E o deserto não é abandono. O deserto é escola. É ali que Deus separa os que o amam de verdade dos que só amam o sentimento de amá-lo. É ali que ele forma santos. Não desista agora. Não jogue fora anos de fidelidade silenciosa só porque não está sentindo nada hoje. Continue. Permaneça, mesmo que seja só por mais um dia. Porque cada dia de fidelidade na aridez é como uma semente plantada em solo profundo. E quando a primavera chegar, e ela vai chegar, você verá que todo esse tempo difícil não foi em vão. Que Deus estava ali, trabalhando, transformando você em algo muito maior do que você poderia imaginar. E tem mais. Quando você permanece fiel mesmo sem sentir nada, você também está fazendo outra coisa incrivelmente poderosa. Você está purificando suas intenções. Porque vamos ser honestos. Muitas vezes a gente busca a Deus pelas coisas erradas. Pela paz que Ele dá, pela alegria que Ele traz, pelas bênçãos que Ele derrama. E não tem nada de errado nisso. Deus quer te abençoar, mas Ele também quer te ensinar a amá-lo pelo que Ele é, não só pelo que Ele faz. E a única forma de aprender isso é passando por períodos onde Ele retira as consolações, onde você tem que escolher entre abandonar ou permanecer. E quando você escolhe permanecer, algo se transforma dentro de você. Você deixa de ser um cristão que busca a Deus pelos presentes e se torna um cristão que busca a Deus pelo próprio Deus. E essa é a diferença entre uma fé infantil e uma fé madura. Santa Teresa escreveu algo que deveria estar gravado no coração de todo cristão. Quando Deus parece ausente, Ele está mais íntimo. Parece contraditório, não é? Mas é a mais pura verdade. Porque quando você não o sente, mas mesmo assim confia, você está exercendo fé pura. Não há mais emoção sustentando você. Não há mais experiências místicas te motivando. Só sobra você e sua decisão de confiar. E é nessa nudez espiritual que acontece a união mais profunda. Porque Deus não se une primariamente às suas emoções. Ele se une à sua vontade. E quando sua vontade diz sim para Ele, mesmo quando seus sentimentos dizem não, você está alcançando um nível de intimidade com Deus que poucos cristãos conhecem. Você está entrando nas moradas mais profundas do castelo interior. Você está chegando onde Santa Teresa passou a vida inteira tentando levar as almas, ao verdadeiro encontro com Deus. Agora chegamos ao terceiro sinal, e esse pode ser o mais difícil de reconhecer porque envolve dor. E ninguém gosta de falar sobre dor. Mas Santa Teresa sabia que a dor é inevitável nessa vida. O que não é inevitável é o que a dor faz com você. Tem 2 tipos de sofrimento: o que amargura e o que purifica. O que endurece o coração e o que o torna mais humano.
E sabe qual é a diferença entre os dois? A presença ou a ausência da graça de Deus. Quando você sofre sem Deus, a dor te transforma em pedra. Você fica amargo, ressentido, fechado. Cada ferida vira uma barreira. Cada decepção vira um muro. E no final, você se torna uma pessoa dura, cínica, incapaz de amar. Mas quando você sofre com Deus, algo completamente diferente acontece. A dor ainda dói. As feridas ainda sangram. Mas algo dentro de você permanece macio. Você ainda consegue se compadecer. Ainda consegue perdoar. Ainda consegue amar. E esse é o terceiro sinal escondido de que Deus está com você. Se apesar de tudo que você passou, seu coração ainda consegue se comover. Se você ainda sente compaixão quando vê alguém sofrendo. Se você ainda tem vontade de ajudar mesmo quando ninguém te ajudou. Se você ainda consegue perdoar mesmo quando foi profundamente ferido. Isso não é mérito seu. É a graça de Deus operando em você. Porque naturalmente, humanamente falando, a dor nos destrói. Nos torna egoístas, autocentrados, incapazes de olhar além das nossas próprias feridas. Mas quando a graça está presente, ela faz o milagre de transformar nosso sofrimento em compaixão, de usar nossas feridas como pontes para alcançar os feridos, de fazer com que nossa dor, em vez de nos fechar, nos abra para o amor. Santa Teresa viveu isso intensamente. Ela sofreu de uma doença debilitante que a deixou parcialmente paralisada por anos. Ela foi incompreendida, criticada, perseguida. Fundou conventos em condições de extrema pobreza e dificuldade. Perdeu pessoas que amava. Passou por crises espirituais profundas. Mas sabe o que nunca morreu nela? A capacidade de amar. Ela continuou amando suas irmãs de comunidade. Continuou se preocupando com as almas. Continuou servindo a Deus e ao próximo, com uma ternura que só a graça poderia manter viva em meio a tanto sofrimento. E em seus escritos, ela é clara. A maior prova de que Deus está com uma alma não é a ausência de dor, mas a capacidade de continuar amando apesar da dor, porque só Deus pode fazer isso. Só a graça pode manter um coração macio quando tudo ao redor conspira para endurecê-lo. Então olhe para a sua vida agora. Olhe para tudo que você passou. Para as decepções, as traições, as perdas, os momentos em que você sentiu que ia quebrar. E agora se pergunte, seu coração ainda bate? Ele ainda consegue amar? Ainda consegue perdoar? Ainda se comove quando vê uma injustiça? Ainda quer ajudar quando vê alguém caído? Se a resposta for sim, mesmo que seja um sim pequeno, frágil, hesitante, você tem a prova inegável de que Deus nunca te abandonou, porque um coração que sofreu sem Deus vira pedra. Mas um coração que sofreu com Deus vira fonte. E o seu coração, apesar de tudo, ainda é fonte. Ainda tem vida. Ainda tem amor. E isso é obra da graça. Isso é Deus dizendo: eu estou aqui. Eu nunca saí. Eu sempre estive segurando você, mesmo quando você achava que estava caindo sozinho. E sabe o que é mais bonito? Quando você entende que sua dor não foi em vão. Que cada lágrima que você derramou, cada noite em que chorou sozinho, cada momento em que sentiu que não ia aguentar, tudo isso foi visto por Deus. E Ele não desperdiça nada. Ele está usando tudo isso para te transformar em alguém capaz de consolar outros da mesma forma que você precisou ser consolado. Para te tornar alguém que entende a dor alheia porque conheceu a própria. Alguém que pode estender a mão para quem está caído porque sabe o que é estar no chão. Santa Teresa ensinava que as almas mais santas não são as que nunca sofreram, mas as que sofreram e deixaram que esse sofrimento as tornasse mais compassivas, mais humanas, mais parecidas com Cristo. E você está nesse caminho. Cada vez que você escolhe amar apesar da dor, cada vez que perdoa apesar da ferida, você está se tornando santo. Sem perceber. Silenciosamente. Mas Deus vê, e o céu inteiro celebra. Tem uma frase de Santa Teresa que resume tudo isso de forma perfeita. A alma verdadeiramente unida a Deus não é aquela que nunca sofre, mas aquela que sofre e permanece, que cai
e levanta. Que duvida, mas continua acreditando. Que se sente sozinha, mas não desiste de buscar. E você tem feito exatamente isso. Talvez você não veja. Talvez você se ache fraco, derrotado, longe de Deus. Mas a verdade é que você está muito mais perto dele do que imagina. Porque esses 3 sinais que acabamos de explorar estão presentes na sua vida. O desejo de não ofender a Deus, mesmo frágil. A fidelidade sem consolação, mesmo cansada. E o coração que ainda ama apesar da dor, mesmo ferido. Esses são os sinais escondidos. Os que o mundo não vê. Os que você mesmo às vezes não reconhece. Mas Deus vê. E para Ele, esses sinais valem mais do que qualquer grande obra, qualquer milagre espetacular, qualquer emoção arrebatadora. Então, quando você acordar amanhã e sentir aquele vazio familiar, quando for rezar e parecer que está falando sozinho, quando olhar para a sua vida e achar que Deus está distante, lembre dos 3 sinais. Pergunte a si mesmo: eu ainda me importo em agradar a Deus? Eu ainda estou tentando, mesmo sem sentir nada? Meu coração ainda consegue amar apesar de tudo? Se a resposta for sim, você tem a certeza de que Deus está com você. Não da forma que você esperava. Não da forma que você gostaria, mas da forma que você precisa. Porque Deus não está interessado em te dar emoções passageiras. Ele está interessado em te transformar em santo. E para isso, Ele precisa trabalhar nas profundezas, no silêncio, no escondido, onde só a fé alcança. Santa Teresa passou a vida inteira ensinando que o caminho espiritual verdadeiro não é o dos sentimentos, mas o da vontade. Não é o das experiências extraordinárias, mas o da fidelidade ordinária. Não é o dos êxtases, mas o da perseverança nas pequenas coisas. E você está nesse caminho. Você que acorda todo dia e tenta de novo. Você que cai e levanta. Você que reza mesmo sem sentir. Você que ama mesmo ferido. Você é exatamente o tipo de alma que Santa Teresa chamaria de valente, de verdadeira, de real. Porque você não está vivendo de ilusões. Você está vivendo de fé. E a fé, como ela mesma ensinou, é a única coisa que nos sustenta quando tudo o mais desmorona. Existe um perigo real que você precisa conhecer. O perigo de interpretar mal o silêncio de Deus. Muitas pessoas abandonam a oração exatamente no momento em que Deus está mais próximo. Elas confundem o silêncio divino com rejeição, quando na verdade é convite. Convite a quê? A uma fé mais madura, a um amor mais profundo, a uma confiança que não depende de sentir. Santa Teresa alertava constantemente sobre isso. O silêncio de Deus não significa que ele foi embora. Significa que ele está te ensinando uma nova linguagem. A linguagem da fé pura, onde você não precisa ver para crer. Não precisa sentir para confiar. Não precisa entender para se entregar. E essa é a linguagem dos santos. É para isso que Deus está te preparando. Para uma intimidade tão profunda com Ele, que não dependa mais de sensações, mas de escolha consciente e livre. Pense em um bebê e sua mãe. O bebê chora e a mãe vem correndo. O bebê sorri e a mãe sorri de volta. Há uma resposta imediata, emocional, constante. Mas conforme o filho cresce, essa dinâmica muda. A mãe não vem correndo a cada chamado. Ela ensina o filho a esperar, a resolver algumas coisas sozinho, a confiar mesmo quando ela está em outro cômodo. Ela não ama menos. Ela ama de forma mais madura, preparando o filho para uma independência saudável. Com Deus é similar. No início da vida espiritual, Ele nos dá muitas consolações. Sentimos sua presença de forma quase palpável. Mas conforme amadurecemos, Ele nos ensina a confiar sem sentir, a obedecer sem entender, a amar sem recompensa emocional imediata. Isso não é frieza, é pedagogia divina. É Deus te amando tanto que Ele está disposto a parecer distante para que você aprenda a amá-lo verdadeiramente. E quando você finalmente entende isso, tudo muda. A solidão deixa de ser desespero e se torna espaço de encontro. A aridez deixa de ser castigo
e se torna terreno fértil. O silêncio deixa de ser vazio e se torna presença profunda. Você começa a perceber que Deus nunca esteve ausente. Ele sempre esteve ali, trabalhando, moldando, transformando. Só que de uma forma que seus sentidos não podiam captar, mas que sua fé pode reconhecer. E essa é a grande virada espiritual que Santa Teresa quer provocar em você. Parar de procurar Deus nas emoções e começar a reconhecê-lo nas escolhas. Parar de medir sua presença pelo que você sente e começar a medi-la pelo que você decide. Porque é nas decisões, não nas sensações, que o verdadeiro amor se revela. Santa Teresa d'Ávila não promete uma vida espiritual confortável. Ela promete uma vida espiritual verdadeira. E a verdade, como você bem sabe, nem sempre é confortável. Mas é libertadora. Porque quando você entende que Deus está com você mesmo, quando não o sente, você se liberta da escravidão das emoções. Você não precisa mais ficar refém dos altos e baixos espirituais. Não precisa mais entrar em pânico quando a oração fica seca ou a fé parece fraca. Você sabe que Deus está ali, não porque você sente, mas porque Ele prometeu. E Deus não mente. Ele disse que nunca nos abandonaria. E Ele não abandona. Mesmo quando parece que sim. Mesmo quando tudo dentro de você grita que você está sozinho. Os 3 sinais estão ali. Silenciosos, discretos, mas reais. Provando que Ele nunca saiu. Que Ele nunca sai. Que Ele caminha com você mesmo quando você tropeça no escuro. Então hoje você tem uma escolha. Você pode continuar vivendo escravizado pelos seus sentimentos, achando que Deus só está presente quando você o sente. Ou você pode dar um passo de fé gigantesco e acreditar no que Santa Teresa está te ensinando, que Deus está com você sempre, nas alegrias e nas tristezas, na luz e na escuridão, no êxtase e na aridez, que Ele nunca te solta, que cada respiração sua é sustentada por Ele, que cada lágrima sua é guardada por Ele, que cada luta sua é vista por Ele, e que no final, quando você olhar para trás, vai ver que Ele estava ali em todos os momentos, especialmente naqueles em que você jurava estar sozinho. Porque é nesses momentos que Ele te carregava nos braços, e você não sabia.